Primeiro, qual que é o seu nome, o nome da tua empresa, a cidade e o estado que você está? Meu nome é Valesca, a minha empresa se chama Naturale, Indústria de Sucos e Açaí. E agora sorvete, né? É, eu estou em São José dos Campos, São Paulo. Legal. E aí, quando você se tornou aluna, você já estava no ramo ou você ainda iria iniciar no ramo? Quando eu me tornei aluna, eu estava no ramo do açaí. Então, eu já trabalhava, além do suco, né? Que não é o foco agora, o açaí. Então, eu tinha um maquinário, né? As máquinas de a frio, né? Esqueci o nome das máquinas. Produtoras. As produtoras, isso. Eu tinha duas produtoras e uma ficava parada e eu só produzia o açaí, mas é aquele açaí, aquela receita, tipo, que a gente vai misturando sem estar balanceado, um açaí duro. Era gostoso, mas era duro, tinha que deixar derretendo, é aquela história, né? Sem balanceamento. Não sabia nada que existia balanceamento, nada. Aí foi Entendi. quando eu encontrei você na internet. E assim, então você no açaí você já estava. As Sim, dificuldades do açaí eram esses problemas que você tinha. meu açaí ele tinha um sabor bom, né? Porque é o sabor do xarope e o açaí, né? A gente, ele era duro, era gostoso, mas era duro. O pessoal tinha que deixar lá derreter para poder utilizar. Não era aquele açaí maleável, né? Balanceado. Entendi. E eu dependia muito também do xarope. O meu açaí mudava de sabor de acordo com o xarope que eu comprava. Então, tipo assim, eu tenho um lugar onde eu comprava, mas tinha vezes, tá em falta o Santa Luzia, eu tenho o outro, aí eu tinha que comprar do outro. Aí eu comprava, nossa, o açaí mudou o sabor, não sei o que aconteceu. Era essa a reclamação que eu tinha. Entendi. E você mesmo tendo as máquinas de sorvete, você não fazia sorvete ainda. E por que que você não fazia? O que que te pedia de fazer? Eu não fazia porque eu não sabia fazer. Eu tentei, na verdade, eu tinha um sócio antes, que é meu irmão, hoje ele está em Portugal, e ele se meteu a fazer, ele fazia lá a receita dele, que ele pegou o pessoal lá da Marvi, que ajudou, mandou uma receita pronta lá, mas era aquelas receitas prontas, com melhoradores, aquelas coisas. Aí ele fazia, mas eu não gostava muito, assim, tipo, não era aquele sorvete saboroso, sabe? Então, aí eu falei assim, bom, meu irmão saiu, eu falei, não, eu não vou fazer o sorvete. Para eu fazer o sorvete, eu tenho que aprender. Porque não é só pegar e misturar o leite, os melhoradores, as coisas, que vai sair um bom sorvete, né? Aí eu falei assim, não vou fabricar. Daí foi quando no Instagram, que eu vi uma chamada sua. Aí eu entrei e falei assim, nossa, eu vou fazer essa aula. Era a primeira aula, né? Aí foi que eu me interessei, porque eu já Entendi. tinha a máquina, eu tinha até comprado alguns produtos da Liga, sabe? Porque eu fui na feira, eu vou muito em feira, nas feiras de São Paulo, né? Feira de sorvete. E aí eu tinha até peguei contato da amiga, comprei algumas coisas para mim fazer. Daí eu falei, não vou fazer, eu não estou conseguindo fazer. Aí foi quando eu achei você, graças a Deus. E assim, Valesca, mas assim, ó, eu quero saber como é que você sentia diante dessas dificuldades, mas a minha pergunta, como é que eu vou te explicar? Eu quero um pouco que se você puder, assim, sentimento um pouco mais profundo. Então, ó, por exemplo, tá bom, eu não conseguia fazer, mas o que esse não conseguir fazer gerava em você? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando eu comecei no sorvete, eu fui tentar fazer o meu primeiro sorvete, sorbet.
base de água? Eu falava, pô, porque ninguém faz sorvete base de água. Mas eu falava, é difícil, cara, é difícil balancear e tal. E, tipo, pô, eu conhecia pouco de balanceamento, eu era um jovem. E aí, eu não conseguia fazer, cara, e isso me pegava, sabia? Porque eu não sei de onde vem isso, eu desde moleque, eu nunca quis trabalhar para os outros, eu trabalhei pouco tempo para os outros, a minha carteira de trabalho é branquinha, não tem um risco, nem um desenho, tem nada. Mas eu sempre tive na minha cabeça assim, cara, eu quero ganhar de acordo com a minha produtividade. Eu acho que eu sou capaz de montar o meu negócio, de trabalhar para mim. Eu sempre quis isso, não sei de onde veio. Meus pais são funcionários públicos, meu irmão hoje é funcionário público, e eu não sei de onde veio isso, mas eu quis. E eu falava, cara, não é possível que eu não sou capaz. Eu sentia isso, eu ficava meio frustradão, assim, sabe? E eu nunca tive sócio, igual você tem ou teve, por exemplo, e eu vejo isso acontecer com empresas que têm sociedade. Então, pô, cada um fica determinado por um certo produto, e aí você está fazendo o seu sócio faz um negócio que você não acha certo, começa essas brigas. O que isso causava em você, por exemplo? Em você mesmo, qual era o seu sentimento? Ah, tipo, é muito assim, é frustração por não conhecer, entendeu? Por falta de conhecimento, né? E, tipo assim, quando a gente vai fazer um produto, né, a gente já tem um nome, né? Então, a gente tem que zelar por esse nome que a gente tem. Então, se a gente vai fazer um produto novo, tem que ser uma coisa bem feita. Então, ouvir o feedback negativo, isso aí frustra muita gente, né? Por mais que eu não tinha o conhecimento, né? Mas eu tinha os produtos bons, né? Que eu comprava e tinha a receita básica, mas isso aí quando a gente começou a fazer, né? Os primeiros que a gente começou a fazer, até que saíram legais, sabe? E depois que começou a aumentar a produtividade, né? E aí começou a ter a diferença. Então, daí não ficava igual, um não ficava igual ao outro, por falta de balanceamento, né? Coisa que a gente não conhecia. Então, acho que a falta de conhecimento deixava a gente frustrado, cansado. Eu ficava exausta, né? Muita briga, muita discussão por falta de conhecimento, entendeu? A gente chegou a separar, não foi por conta disso, mas é um dos motivos, porque ele queria fazer uma coisa e eu não estava de acordo, entendeu? Porque eu falei, a gente tem que manter um padrão. Se a gente, né, tem um padrão de qualidade, a gente tem que manter um padrão de qualidade. E acabou que a gente gerou muita briga, muita discussão, exaustão, né? A gente ficava cansado por falta de conhecimento, né? Quando a gente não atinge o resultado esperado, nossa, esse É negócio de você falar assim, frustrante. ó, você falar assim, ó, eu tive resultado. Beleza, para alguns um resultado, sei lá, X é o suficiente, para outros não. Mas quando a gente não atinge esse resultado, você fala, pô, não foi isso que causou. Provavelmente não foi, mas são coisinhas, né, Sim, que você vão tem uma ideia, acontecendo. quando eu comecei, quando eu fiz a primeira aula lá, né, que a gente fez lá com você, né, que eu já peguei aquela primeira receita e já fui fazer e deu certo, ficou, tipo assim, né, ficou maravilhoso. E eu fiquei feliz, eu parecia uma criança. Meu marido falou assim, nossa, tu só fala em sorvete, sorvete agora, né? E eu queria que todo mundo experimentasse sorvete, porque ficou maravilhoso e uma sensação assim, sabe, de conquista. Foi muito legal. E quando o meu açaí também ficou cremoso, mini, foi muito bom. O primeiro açaí que eu peguei e fiz assim, ó, o negócio boleou, assim, ó, ai, não acredito. É aquele que estava um pouco ácidozinho, mas estava boleado. Eu falo que vira uma chavinha, né, Valesca? E aí, Valesca, você me conheceu direto da jornada, direto do Instagram, você nunca tinha me visto? Foi. Foi e eu nem estava procurando. Não Como é que estava você achou? procurando. Como que você achou que Então, eu podia te ajudar? eu estava navegando, eu não sei se, porque a gente fala, né, que o Google, ele ouve tudo que a gente conversa, né? Pode ser que ele ouviu eu conversando alguma coisa de sorvete, de açaí, e apareceu você para mim no feed.
Eu lá, navegando lá, apareceu, aí eu falei, nossa, deixa eu ver isso aqui. E eu nem sabia que você estava tão pertinho aqui, né? Aí eu achei interessante a chamada sua para a aula, já ia ser naquela semana. Aí eu fiz a inscrição, cliquei lá, fiz a inscrição. Aí eu já recebi no WhatsApp, né? Que a gente entra, clica lá e vai para o WhatsApp, né? E faz a inscrição. E aí eu fiz a primeira aula e eu já fiz, eu falei, eu vou fazer e já vou me inscrever, já vou fazer o curso. Eu nem pensei. Porque Que eu legal. falei assim, tem investimentos que a gente faz, né, que é para a vida toda, e esse é um investimento que é para a vida toda, né, um conhecimento que eu não vou deixar, eu não vou ter prejuízo. É um investimento investimento em conhecimento é a melhor coisa que a gente faz. Olha que Porque louco. Cada ano que passa, eu gasto mais com conhecimento e meu planejamento é gastar cada vez mais. Tá em lugares, em ambientes, com pessoas, aprendendo e cada vez eu quero gastar mais, porque não é gasto, né? É que você está falando, é não, é investimento. É investimento. medido, investimento se mede pelo ROI, pô, é retorno sobre investimento. Né? Então a É, galera confunde um pouquinho isso. é, Todo mundo que entra pergunta assim: quero fazer o curso, qual é o valor? Eu falo, esse cara não entendeu nada. Eu nem falo o é, valor, eu falo assim: ó, entra lá para a lista de espera, participa da jornada, depois a gente conversa. Porque não entendeu nada. Ele já está não. procurando custo, preço, e não é o meu, pô. Não é o meu, tem outros mais baratinho, Não, faz lá e todo mundo não segue. tem preço que. É o que eu falei, conhecimento não tem preço que pague conhecimento. Porque eu não fico mais na mão de ninguém. Quando você viu o valor do curso, sinceridade, o que você achou? Então, como na verdade, assim, eu não achei caro, entendeu? Porque era uma coisa que eu estava precisando. E como tem o parcelamento, que é o principal. Então, eu falei assim, eu já pensei assim, bom, eu vou gastar um pouquinho por mês. E eu vou conseguir fabricar o que eu quero fabricar. Eu quero fabricar um sorvete bom, eu quero fabricar minha receita. Então, eu vou investir um pouquinho por mês para eu ter um ganho grande. Né? E eu nem estava pensando ainda no açaí, que o lucro que eu estou tendo no açaí é o dobro. A minha receita, eu lancei depois, né, a minha receita na tabela, a minha receita me custava o dobro, para você ter uma ideia. Eu estava tendo prejuízo, eu não estava tendo lucro. E eu não estava enxergando que eu não estava tendo lucro. Eu estava, tipo, sabe, trocando figurinha. Então, Olha que doido. o ganho é muito maior comparado ao investimento. Eu não achei caro, entendeu? A primeira impressão, assim, é porque eu já estava buscando alguma coisa, então eu falei assim, bom, mas eu achei que seria um pouco mais caro. Eu amei o preço. Eu Bom. achei que era mais caro. Eu falei assim, ai, meu Deus, eu vou lá pagando R$ 5.000 nesse curso. E o que você achou no curso? Se você pudesse citar assim, o que foi uma virada de chave para você assim? Realmente você falou, caramba, isso mudou, vai mudar meu jogo. O que você achou? É aprender a balancear. É a tabela de balanceamento. Entendeu? É eu ter o controle do meu produto. Show de Isso bola. foi a virada. E aí você tava, e assim, ó, a ideia foi fazer o balanceamento, mas qual que era o seu objetivo assim? Era mais para a parte financeira? Era para crescer a empresa? Ou você estava pensando em alcançar, sei lá, um sucesso pessoal, ter mais tempo livre? Ah, eu quero trabalhar menos, eu quero ter um negócio mais organizado. Qual que era a ideia por trás de ganhar mais dinheiro, de ter uma margem de lucro melhor? A gente quer, tipo, ter uma tranquilidade, né? Familiar, né? Financeira, né? A gente sempre quer ter uma tranquilidade financeira. Tentar trabalhar um pouco menos e ganhar um pouco mais. Isso Essa é aí. a ideia, né? De ter um pouco mais de tempo familiar, né? E um pouco mais de financeiro, né? Tá. Agregar, é o que eu falei para você. Eu tinha máquina, eu precisava agregar, porque a máquina, para mim, parada, ela me dá prejuízo, né?
Então, é o Sem mesmo dúvida. tempo que ela está funcionando, ela já me gera lucro. Ó, eu estou agora com as duas máquinas funcionando. Eu estou aqui atrás, a produção é ali atrás da salinha aqui. Então, eu estou escutando as meninas ali trabalhando, entendeu? Tá lá, tá girando, tá, não para, tá as duas funcionando. Então, para mim, Legal. isso que é o importante, entendeu? E assim, ó, qual é a sua estrela do norte? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, cada um tem um porquê. Eu quero realmente mais a fundo. Ah, eu quero ganhar dinheiro, tá bom. Eu quero ganhar dinheiro. Por que que eu quero ganhar dinheiro? Eu quero ter mais segurança. Eu vou te dar um exemplo. No meu caso, por que que eu faço o que eu faço? Por que que eu trabalho? Eu quero crescer, eu me dedico. Pô, eu tenho 38 anos, desde os meus 22 anos eu trabalho de domingo a domingo e tá tudo certo. E eu faço isso. É cansativo, tem dia que é bom, tem dia que é ruim. Hoje, graças a Deus, tem muito mais dias bons e pouquíssimos dias ruins. Hoje é outra cabeça, mas, cara, eu faço pela minha família. Por Sim, exemplo, eu tenho o meu é mais o para quem do que o porquê. Eu não quero ficar rico, mas né? claro, eu quero dar uma vida boa para minha família. Eu tenho Sim. algumas metas. Pô, meus filhos são pequenos, então eu quero que eles tenham um bom desenvolvimento. E isso para mim custa ou numa escola boa, eu escolhi ter uma escola particular, eu tenho que ter um mínimo, um convênio de saúde para mim, para minha família inteira, para os meus, Sim, pô, pros meus, eu considero, eu tenho muita sorte, tenho dois pais e duas mães, né? Então aqui eu tô com meu sogro e com a minha sogra, estão junto comigo no negócio, mas o que me deixa feliz é isso. Então, cara, vamos comemorar, traz todo mundo aqui, vamos viajar todo mundo. é. Para mim é isso, entendeu? No final, é isso que eu quero realmente. É através do sorvete, mas isso é o que eu quero, assim, isso é o meu norte. O que você acha que seria o seu norte? Eu sou como você. Para você ter uma noção, eu tenho dois filhos, uma menina de 27 anos e um menino de 21. Os dois trabalham aqui comigo. A minha filha, ela é casada com um funcionário, ela conheceu o marido dela aqui, aí hoje, meu marido trabalha aqui comigo, ele faz a parte toda de manutenção da empresa. A minha filha, ela é técnica de química, que a gente, trabalhando, a gente pagou para ela o estudo dela, como você falou, né? Eu procurei também isso, eu me esforcei, paguei escola particular para ela estudar, ela e meu filho estudar na escola particular. Os dois têm convênio. Meu neto, que nasceu em fevereiro agora, está aqui trabalhando com a gente. Então é isso. Eu também penso isso, na família, entendeu? Você acha que o curso de alguma maneira te ajudou, não sei se atingir ainda, que eu acho que é uma constância, mas pelo menos chegar mais próximo, pelo menos no caminho que você estava querendo? Sim, No caminho sim. da sua estrela do norte, sei lá, chame do que você quiser. Se você ter uma ideia, eu coloquei o filho e o genro, eles estão trabalhando, eles que estão na fabricação de sorvete. Porque, assim, o que eu faço? No expediente normal, né, das 7h30 às 4h30, a gente faz o açaí com os funcionários. E depois do horário, 5h30, 6 horas, assim, os dois vão para a produção de sorvete. Botei os dois para a produção de sorvete, falei assim, olha, é de vocês. Vocês tomam conta. Para poder dar um incentivo para eles, para a gente crescer junto, né? Pô, que legal, é isso aí. Melhor coisa que você faz, tá? Eu considero, para mim, a melhor educação é incentivo mesmo e falar, cara, ó, isso daqui é de vocês, pô. Pensa nisso, né? E colocar isso na cabeça, eu acho muito legal. Não, e é muito legal. E é bom também que eles veem o valor, né, da coisa. Eu acho engraçado. Cada vez que eu vou lá pegar um sorvete para eu experimentar, né? Aí meu filho fala assim, mãe, mas já está experimentando de novo outro sorvete? Eu falo assim, eu tenho que experimentar todo dia para ver se está saindo legal. Mas aí agora valoriza, né? Quando é da gente, aí eles, deixa, pode beber, pode usufruir aí. Agora, não, mãe, vai sair do meu lucro aqui, ó. Já tá virando empresário, meu, Ou você cobrar até da mãe. quer cobrar para a mãe.
E a última pergunta, que não quer calar. Você se considera hoje uma sorveteira profissional? Meu marido falou assim que eu estou quase dando aula já Eu estou caminhando para isso. Eu já me considero uma sorveteira, porque eu faço a minha receita, então eu já me considero uma sorveteira. Estou me profissionalizando, eu acho que eu tenho muito ainda a aprender e vou continuar aprendendo, vou renovando aí, a gente vai renovando porque a gente tem muito que aprender.